TV São Carlos. Gol de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar entre a camisa e o coração. É campeão, e quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar. Grande abraço a você que nos acompanha aqui na TV São Carlos. Mais uma vez, estamos aqui para falar de futebol, falar de tudo o que acontece no Brasil e também, principalmente, na cidade, na região de São Carlos. Ao meu lado, mais uma vez, Teixeira Júnior. Muito obrigado, Teixeira, pela presença. Um abraço a você, Felipe, ao telespectador do Canal 7 TV São Carlos. Final do ano se aproximando, definido aí já os campeões, campeão do torneio, o Campeonato Brasileiro, dos outros campeonatos. Muito futebol, muito esporte nós tivemos e ainda estamos tendo aí nesse finalzinho de 2015 e as perspectivas para 2016 são as melhores possíveis, principalmente em relação ao futebol profissional da cidade de São Carlos. Com certeza. Vamos começar o programa de hoje mandando um abraço, porque tem bastante gente assistindo a gente, né? Bastante gente acompanhando o show de bola aí pela cidade e a gente sempre também recebendo muito carinho desses nossos telespectadores. Começar mandando um abraço aí pro Luiz Borracha lá do Salão Vila Rica. Luiz Borracha, meu avô corta o cabelo meu e aí sempre acompanha a gente, né, Teixeira? Também um abraço pro velho lá do Jardim Ipanema, que é meu sogro também, e todo o pessoal que acompanha ele aí no dia a dia. Fala bastante para ele das nossas transmissões. Gostaria de mandar um abraço para todo mundo que acompanha a gente. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para minha esposa Renata, sempre acompanhando o programa Show de Bola, além de colaborar ao lado da nossa diretora, a Lívia Duarte também, para que possamos entrar na casa do telespectador com uma boa postura, com uma simpatia. Um abraço e um beijo a Rê e o nosso agradecimento também à Lívia. Tá certo, tá aí. Programa Show de Bola começando e vamos falar de São Carlos. São Carlos que a gente já sabe, né? Conquistou acesso e o título da segunda divisão. Vai jogar a Série A3 ano que vem. Uma fórmula diferente, como a gente já veio trabalhando nos últimos programas. Cai em 6 e sobe em só 2, Teixeira. Lembrando que, nesse novo formato, o São Carlos vai estrear contra o Guaratinguetá, jogando em casa. O campeonato da Série A3 do ano que vem se torna ainda mais difícil do que o normal. Caem 6 equipes, o que se torna muito difícil a própria participação de todas as equipes. Sobem apenas 2 equipes e nos últimos anos estavam subindo 4 equipes. Portanto, as equipes têm que se apresentar aí com uma boa estrutura, equipes fortes, e nós esperamos que a nossa equipe, o São Carlos, possa ter uma equipe forte, competitiva, para que possa fazer um grande campeonato da Série A3 e, quem sabe, conseguir o acesso novamente para a Série A2. Estreia, como você disse, enfrentando o Guaratinguetá no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. Guará tem tradição, tem sempre disputa com boas equipes e vai ser um dos jogos mais difíceis essa estreia do São Carlos. Com certeza. Estreia, detalhe, dia 31 de janeiro. O horário ainda vai ser definido pela diretoria, mas estreia no dia 31 de janeiro e o último jogo contra o Sertãozinho fora de casa acontece no dia 4 de abril, 3 de abril, 4 de abril. Olha o detalhe. Um torneio de apenas 2 meses, 2 meses e uma semana. 2 meses é um tiro curto, fevereiro inteiro, março inteiro e mais uma semana de abril, né? Para compensar aquela semaninha de fevereiro. Quer dizer, tem que montar um time para tiro curto, né, Teixeira? Você colocou bem, é um tiro curto, um campeonato aí rápido, um campeonato onde se você perde 2, 3 jogos, muito difícil você se recuperar dentro da competição. Mas eu entendo que o próprio departamento técnico da federação poderia fazer um campeonato pelo menos aí de 4 ou 5 meses. Porque com esse campeonato curtíssimo do jeito que é, fica difícil até para você contratar o jogador. Porque o contrato mínimo de qualquer profissional é de 3 meses, ou seja, 90 dias. E os jogadores, às vezes, ele prefere, o que é uma coisa lógica, ir para outra série onde você tem um campeonato mais longo, pelo menos ele se garante um emprego, com mais tempo. Com certeza. Então é um campeonato de tiro curto, da terceira divisão do campeonato estadual. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um campeonato também muito equilibrado. Agora, para falar de São Carlos também, vamos falar da Copa São Paulo. Saiu a tabela e o time do São Carlos vai enfrentar aqui em São Carlos o Internacional de Porto Alegre,
o Serrano da Bahia e o Botafogo de Ribeirão Preto. 3 equipes muito difíceis que vão fazer frente ao time do São Carlos, também a Copinha com um novo formato, classificando 2 de cada chave, Teixeira. Olha, é um grupo difícil, esse do São Carlos. O Internacional de Porto Alegre tem realmente um grande trabalho de base. E nas últimas Copinhas, o Inter tem feito grandes campanhas. Tem chegado aí às finais, conseguiu um título já da Copa São Paulo de Futebol Juniores, portanto será um dos adversários muito difíceis nesse grupo do São Carlos. O próprio Botafogo, da cidade de Ribeirão Preto, também tem um bom trabalho de base, tem feito também boas Copas São Paulo. A equipe do Serrano, lá da Bahia, é uma equipe um tanto desconhecida. Particularmente, eu não conheço o trabalho das equipes de base lá do Serrano da Bahia. Tem um novo investidor, né? Mas realmente uma equipe um pouco mais desconhecida. Um pouco mais desconhecida, mas vem também em busca de uma grande participação. E o São Carlos está se preparando aí, tem feito alguns jogos amistosos, tem conseguido bons resultados nesses amistosos e nós esperamos, como todo torcedor são-carlense, que o São Carlos possa fazer uma grande Copa São Paulo de Futebol Juniores e, quem sabe, chegar aí à grande final no dia 25, disputando o título lá no estádio do Pacaembu. Com certeza. Agora, Teixeira, uma notícia aí para finalizar o assunto São Carlos, que surpreendeu bastante o torcedor, né? O volante Gregory, que foi capitão durante boa parte do torneio, que subiu com o time da Águia Central, está sendo sondado e até quase contratado já pelo Santos Futebol Clube. O Gregory é um bom jogador e demonstrou isso durante o campeonato da Segundona, onde o São Carlos brilhantemente conseguiu o título. Isso é normal e natural, que quando você consegue o título e a equipe faz um grande campeonato, pelo menos 2, 3, até 4 jogadores acabam despontando aí o interesse de outras equipes de um nível melhor. E o Gregory está sendo sondado aí e nós torcemos para que ele faça aí um bom contrato com o Santos Futebol Clube, que é um dos grandes clubes do futebol brasileiro, do futebol mundial, e quem sabe aí o Gregory possa ser um dos expoentes da equipe da Vila Belmiro. Agora sim, para falar de vez do Campeonato Brasileiro de Futebol, só lembrando para você que se você quiser acessar o site da TV São Carlos, você pode. Vai aparecer aí embaixo para você, tvsaocarlos.org.br/show de bola. Todos os nossos programas estão lá no site da TV São Carlos para você acompanhar, hein? Vamos lá, para falar de Campeonato Brasileiro, que teve aí seu fim neste último fim de semana e também na Copa do Brasil, né, que acabou no início do mês. Vamos falar aí da presença de Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras decidiram a Copa do Brasil, tudo indicava que o Santos ia levar, mas quem levou no final foi o Palmeiras na disputa de pênalti, uma disputa muito emocionante, e o Palmeiras acabou ficando com a vaga na Libertadores. Teixeira Júnior. O Palmeiras levou, como você disse, e diga-se de passagem, com todos os méritos. Primeiro jogo lá na Vila Belmiro, o Santos fez 1-0, lá teria que ter feito o placar, perdeu uma penalidade máxima, perderam pelo menos 2 ou 3 gols. O último gol lá no último minuto. O Nilson acabou perdendo sem goleiro, sem nada, e eu entendo que o Santos perdeu a classificação lá na Vila Belmiro. O último jogo, na arena do Palmeiras, sem dúvida nenhuma o Palmeiras foi melhor, do primeiro ao último minuto. E um detalhe importante que nós pudemos sentir, o Palmeiras mostrou que tem elenco. Embora não seja um elenco de primeira grandeza, mas ele tem um elenco em número de jogadores. Coisa que o Santos Futebol Clube hoje não tem. E nós pudemos ver nesse segundo jogo que a equipe do Santos mostrou um cansaço incrível. E mesmo o Dorival Júnior poupando os jogadores dos últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Uma equipe cansada, um condicionamento físico abaixo do normal, e disso se aproveitou o Palmeiras. Embora as duas equipes sejam niveladas tecnicamente, Palmeiras se aproveitou disso com um melhor condicionamento físico, foi melhor no segundo jogo, embora o jogo tenha vencido dentro das 4 linhas, mas pelo resultado em si levou a decisão para as penalidades máximas, e aí, nos pênaltis, o Palmeiras foi mais competente, porque o pênalti é a competência aliada ao estado emocional do jogador na sua cobrança. E o Palmeiras mostrou mais competência e venceu com méritos e está na Libertadores do ano de 2016. Com certeza. Agora, para finalizar o assunto do Palmeiras, um ano positivo para o torcedor palmeirense, né? Um ano positivo porque do que vinha acontecendo com o Palmeiras, Série B, disputa contra o rebaixamento, tivemos o título da Copa do Brasil, a final do Campeonato Paulista e um Campeonato Brasileiro razoável, né? Olha, eu diria que o ano foi bom para a Sociedade Esportiva Palmeiras.
O ano passado, a equipe lutou desesperadamente para não ser rebaixada no Campeonato Brasileiro. O Paulo Nobre e sua diretoria montaram aí uma equipe para esse ano de 2015. Chegou à final, como você disse, do Campeonato Paulista, perdeu para o Santos nas penalidades máximas, não fez um bom Campeonato Brasileiro. Eu diria que teve uma participação bastante regular. Agora, na Copa do Brasil, a equipe foi bem. A equipe foi bem, chegou à final e merecidamente, como nós dissemos, ficou com o título e a classificação para a Libertadores. E agora, para finalizar esse bloco, vamos falar do Santos. Santos que teve um ano que como é que a gente pode definir? Positivo ou não, né? Pelo que se esperava do Santos no começo do ano, acredito que o ano foi bom. Mas pelo que o Santos poderia almejar até o fim do ano, acredito que o ano tenha deixado a desejar. Como definir esse ano complexo aí do Santos, Teixeira? Colocou bem, complexo. O Santos começou muito mal, zona do rebaixamento nas primeiras rodadas do Brasileirão, veio uma preocupação geral, a equipe dentro da competição foi subindo de produção, chegou num estágio de uma grande equipe com futebol que acabou chamando a atenção do próprio torcedor, né? Um futebol vistoso, futebol ofensivo, com uma garotada mesclada de alguns jogadores mais experientes, mas aí foi o que eu disse há pouco, faltou elenco para a equipe do Santos. O Santos tem hoje, tem uma boa equipe, mesclada, como eu disse, mas tem 13, 14 jogadores que podem fazer parte da equipe titular. Quando se necessita de mais alguns reservas, o Santos não tem a qualidade desses jogadores para entrar e suprir aqueles que estão saindo. Então, no final, como eu disse, caiu a própria produção, o condicionamento físico da grande maioria dos jogadores e aí o Santos deixou a desejar, perdendo o título da Copa do Brasil para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Quer dizer, difícil definir esse ano do Santos, né? Porque pelo menos o Campeonato Paulista lá no começo do ano também ajudou um pouco, né? O Paulista foi bem, a equipe do Santos foi bem, venceu o Palmeiras na decisão, nas penalidades máximas, fez um bom Campeonato Paulista, mas como eu disse, com poucos jogadores, a equipe chegou cansada no final do ano. Precisa de reforços, portanto, né? Precisa de reforços, mas o grande drama do Santos hoje é o Lucas Lima, que foi o seu grande jogador, ao lado do Ricardo Oliveira, é claro, mas o Lucas Lima foi o grande maestro dessa equipe do Santos. Então tá certo, agora sim estamos definitivamente de volta para falar um pouquinho do São Paulo e do Corinthians, que também tiveram aí sua conclusão de ano bastante satisfatória. Para o São Paulo, um ano extremamente conturbado, né? 4 treinadores num ano só, um campeonato paulista desesperador, depois entrou no Brasileiro e começou a apresentar um futebol bonito, com o Osório e tal, não embalava. E aí, no final, acabou conquistando a vaga na Libertadores, apesar de também ter caído fora na Copa do Brasil. Um ano positivo pelo que se apresentou fora de campo, mas negativo fora de campo, né, Teixeira? O São Paulo oscilou desde o começo do ano. Não fez um bom campeonato paulista, saiu fora da Copa do Brasil, não fez também um bom campeonato brasileiro, embora um dos seus objetivos ele tenha alcançado. Não conseguiu o título do Brasileirão, foi o 4º colocado, conseguiu a classificação aí para pré-Libertadores, que era o segundo objetivo, pelo menos esse o São Paulo conseguiu. Mas por outro lado também, a gente analisando, olhando e vendo toda essa participação do São Paulo nesse ano de 2015. O São Paulo não fez bons campeonatos, além do que teve aí sérios problemas extra-campo, com o presidente pedindo demissão e uma série de coisas na própria diretoria, na comissão técnica, muitos treinadores passando, o Milton Cruz em 2 oportunidades aí, reassumindo como 3 oportunidades, assumindo como interino mais uma vez, o Osório, o colombiano, veio, acabou também não sendo muito feliz, foi embora e chega outro treinador. Isso também acaba conturbando o próprio ambiente. Mas a verdade é que o torcedor, a própria crônica esportiva, esperava muito mais do São Paulo. E diga-se de passagem, o São Paulo é um dos elencos mais caros hoje do futebol brasileiro. E perdeu cerca de 11 atletas no decorrer do ano, né? O que deve ter barateado um pouco o elenco, mas que fez a qualidade diminuir bastante, né? Mas alguns jogadores acabaram decepcionando. O próprio Luiz Fabiano, que retornou ao São Paulo com muita festa, muita pompa, se esperava muito mais do Luiz Fabiano. E ele pôde demonstrar que a idade já vem pesando. Luiz Fabiano, é claro, não é o mesmo de 3, 4, 5 anos atrás. E isso acabou decepcionando o próprio torcedor são paulino. O Alexandre Pato
um bom jogador, mas que oscilou, com bons e maus momentos. Então o jogador, quando ele oscila, ele acaba ficando disperso para a própria equipe. Ele acaba não rendendo o necessário, e foi o que aconteceu com o Alexandre Pato. Se trata de um bom jogador, mas não tem aquela sequência de bons jogos como o grande jogador, o craque, tem. Então isso acabou dificultando o próprio São Paulo. Não teve, durante todo o ano, uma zaga definida. Todos os treinadores tentando definir a zaga do São Paulo, e terminou o ano e não sabemos quem é a zaga titular do São Paulo. Com certeza. Bastante confuso o ano do São Paulo. É bastante confuso o ano do São Paulo, é como eu disse, embora um dos objetivos ele tenha conseguido, que foi a classificação aí para Libertadores ou pré-Libertadores. Com certeza. Agora, para falar do ano do Corinthians, também complicado, né? O Paulistão surgiu como praticamente um Corinthians de Munique. E aí, de repente, acabou perdendo ali, né, para o Santos. Para o Palmeiras, na verdade, e depois acabou perdendo para o Santos, o Palmeiras, a decisão do Campeonato Paulista. Depois, na Copa do Brasil, aí sim para o Santos, perdeu na Copa do Brasil, na Libertadores caiu para o Guarani do Paraguai, mas no segundo semestre sobrou, se reorganizou, se reestruturou e sobrou no Campeonato Brasileiro. Ano positivo para o Corinthians, Teixeira? Positivo, eu diria que foi positivo. O Tite retornou até ele acertar a equipe, isso demanda, sem dúvida nenhuma, demanda alguns meses e aos poucos. Ele foi montando a equipe do Corinthians, a própria diretoria, imbuída de trazer bons reforços. O Tite foi tendo os reforços, não fez um bom campeonato paulista, acabou sendo eliminado. A própria Copa do Brasil também eliminado pelo Santos. Mas no campeonato brasileiro, eu diria que a equipe corintiana voou alto. Disparado, foi a melhor equipe, ficou com o título merecidamente. E hoje, no meu modesto entendimento, o melhor elenco do futebol brasileiro é o do Esporte Clube Corinthians Paulista. E também tem hoje o melhor treinador do futebol brasileiro, que é o Tite. O Tite, com certeza. Agora, para a gente resumir, como definir ou o que esperar, bem rapidinho, da participação dos 3 clubes brasileiros, paulistas, né, na Libertadores ano que vem? Palmeiras, Corinthians e São Paulo, trio de ferro paulista. O que esperar deles na Libertadores ano que vem? Bem, a Libertadores é um campeonato difícil. Os próprios estádios aí das equipes sul-americanas, não é todos que têm as melhores condições, são estádios acanhados, isso acaba dificultando, muita pressão em cima da arbitragem, da própria equipe visitante. Mas eu diria que o Palmeiras não tem uma equipe, no meu entendimento, boa para enfrentar uma Libertadores, necessita de alguns reforços. O próprio São Paulo também hoje precisa de reforços. A grande esperança dos paulistas e dos brasileiros, eu entendo que hoje é o Corinthians. O Corinthians tem realmente, como eu disse, um bom elenco, uma grande equipe. Grêmio, Atlético Mineiro? Olha, o Atlético Mineiro também é uma equipe que vem oscilando. Tem até um bom plantel. Eu diria que não tem também um grande elenco. Necessita aí de alguns reforços também para se formar um elenco realmente estruturado para que o treinador tenha condição de colocar uma grande equipe dentro do campo de jogo. E o Grêmio, só para finalizar? Olha, construção ainda. O Grêmio também está ainda na montagem de uma grande equipe. Tem uma equipe que eu diria bastante razoável. Agora, o Grêmio sempre vai bem na Libertadores. Tem tradição dentro da Libertadores. Isso é verdade. Bom, a gente vai ficando por aqui. Volta no próximo programa e você continua ligadinho na TV São Carlos. Um grande abraço e até a próxima. De placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar.